Olá, estamos aqui junto com o GBOT, Oncologia Brasil, cobrindo a ESMO 2018, e onde tem surgido um conjunto de dados, discussões bastante interessantes em relação ao papel do tratamento neoadjuvante como uma estratégia de você testar novos tratamentos e ter respostas mais rápidas, aliando os resultados a dados biológicos que possam servir como biomarcadores no futuro. E nesse cenário foi apresentado hoje o estudo NEOSTAR, com resultados bastante intrigantes, e aí eu gostaria que o William, que foi um das pessoas que inclusive desenhou o estudo, comentasse para a gente os resultados e colocasse os resultados desse estudo em contexto. Então, Vlad, o NEOSTAR foi exatamente um dos estudos dessa plataforma de neoadjuvância em pulmão, onde a gente usa como endpoint primário do estudo que a gente chama de resposta patológica maior. A resposta patológica maior é quando a gente tem menos do que ou 10% ou menos de células tumorais viáveis na ressecção tumoral após a neoadjuvância. E a gente sabe que em pacientes tratados com quimioterapia que atingem essa resposta patológica maior, a sobrevida livre de recorrência e a sobrevida global a longo prazo é bem melhor. Então ela é um biomarcador de benefício. Então a ideia nessa plataforma de neoadjuvância é agora, ao invés da gente estudar estratégias na adjuvância, onde você tem que esperar o paciente recorrer para ter o seu endpoint, você estuda esse mesmo tratamento na neoadjuvância e olha para a resposta patológica maior, que é praticamente imediato, para saber se essa estratégia vai ter algum significado clínico ou não. Com quimioterapia, a gente sabe que a resposta patológica maior gira em torno de 15% a 20%. Então, no estudo NEOSTAR, o que a gente fez foi avaliar a imunoterapia na neoadjuvância. A gente não sabe se resposta patológica maior à imunoterapia vai se traduzir a uma sobrevida global a longo prazo maior, mas a gente acredita que sim. Então, o desenho do NEOSTAR, ele era um estudo randomizado de fase 2. Os pacientes recebiam nivolumab por 3 doses ou ipilimumab, 1 dose, mais nivolumab, 3 doses. Então, eram 2 braços, era uma randomização, mas era um estudo em paralelo. Então, a comparação era com o controle histórico de quimioterapia e não necessariamente você comparar nivo mais ipinivo. Hoje, nós apresentamos na sessão oral, a doutora Tina Cascone, do nosso grupo do MD Anderson, apresentou os dados preliminares desse estudo. E basicamente a gente demonstrou que a resposta patológica maior à imunoterapia, globalmente, olhando os 2 braços, foi 26%. Isso é um pouco menor do que a gente tinha visto com o estudo de nivolumab sozinho, mostrado no New England Journal com um número pequeno de pacientes. Então eu acho que aquele estudo no New England Journal mostrou uma resposta patológica maior de 45%, foi um pouco de surpresa para o campo todo, mas a gente está vendo agora com mais experiência o estudo de neoadjuvância de atezolizumab e agora o nosso estudo de neoadjuvância NEOSTAR, mostrando que talvez essa resposta patológica maior não é tão alta assim, mas ainda bastante promissora, em torno de 25%. E importante é que o braço de nivolumab e o braço de nivolumab mais ipilimumab aparentemente tiveram respostas patológicas maiores bastante semelhantes. Então a gente não vê grandes vantagens de fazer a imunoterapia combinada. Quando a gente olha para o número de células viáveis, se a gente olhar como um contínuo, então ao invés de usar o cutoff de 10%, a gente olhar como uma variável contínua, parece que IP mais nivo foi melhor do que nivo sozinho. Mas ainda isso é um dado bastante preliminar. Vocês geraram bastante dados, né, de biomarcadores, alguns ainda que estão para ser apresentados. Eu acho que isso no futuro vai permitir a gente fazer uma customização e um tailoring mais, inclusive selecionar qual a melhor estratégia para cada subgrupo. Mas eu acho que é um cenário muito rico para dar informações no tratamento de câncer de pulmão, avaliar essas novas estratégias no cenário neoadjuvante. Isso, por exemplo, o braço de ipinivo parece que aumenta o número de linfócitos T ativados, infiltrados dentro do tumor, então a gente tem alguns dados indiretos de que talvez a combinação tenha alguns aspectos de maior atividade, mas a gente realmente precisa entender um pouquinho melhor dessa biologia. Um ponto bastante importante, Vlad, é que dos 30 pacientes que foram randomizados e chegaram até o final de tratamento, 5 pacientes não conseguiram ir para a cirurgia, ou porque tiveram toxicidade, ou porque o tumor progrediu, ou porque eles foram considerados com um risco cirúrgico muito alto. Então, os pacientes que vão para a neoadjuvância com imunoterapia precisam ser muito bem selecionados e eu não acho que essa estratégia ainda está pronta para ser usada fora de protocolo.
Obrigado.